Deus abençoe, irmãos. É um prazer falar com todos vocês, com toda a igreja. Conselho Pastoral. Esse é um programa que nós temos, uma palestra, todas as terças-feiras, às 20 horas, trazendo assim para toda a igreja um conselho, uma orientação. Bom, hoje nós vamos abordar um assunto importante. Trata-se pressão dos dias modernos. Pressão dos dias modernos. E, em seguida, o segundo assunto será como agir na hora da pressão. E, em terceiro lugar, Deus usa as pressões em favor do eleito. Mas hoje nós vamos abordar apenas a primeira parte, pressão dos dias modernos. Olha, nós estamos vivendo justamente nesse tempo. O profeta explica, esse é o tempo que a pressão está de uma forma aceleradíssima sobre a humanidade. Inclusive, eu quero trazer uma leitura na mensagem intitulada Deixando Escapar a Pressão, pregada em 13 de maio de 1962. O profeta, no parágrafo 34, ele começa dizendo: assim então eu pensei, o que poderia falar à congregação, falar com a igreja? Eu pensei, bem, eles provavelmente estão treinados em tudo, sem dúvida. Mas, vocês observem bem que o profeta diz assim: contudo, com todo o conselho, com todos os cultos, com tudo isto, ele diz assim, mas existe uma pressão sobre o povo hoje, sobre toda a humanidade. Essa pressão não tem limite, o profeta diz. Ou em qualquer linha denominacionais, ela não tem linha de idade. Ela não tem nenhum respeito de pessoas. Ela está sobre o jovem, o idoso, sobre o bom e mal e sobre todos. É uma pressão dos dias atuais. Essa pressão, o profeta diz que abrange totalmente a humanidade. Parágrafo 35, ele diz assim: nós estamos vivendo numa era neurótica. E ele diz, tensão nervosa. Diz o profeta, todos estão correndo aqui, indo ali, indo a uma parte, outra, e isto é simplesmente para esse tipo de era, é para esse tempo. Essa pressão globaliza neste tempo sobre todo o planeta Terra. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como todas estas contaminadas com isso, todas as igrejas estão sofrendo essa pressão. Inclusive, divulgou ele aqui o próprio Tabernáculo Brana, a própria igreja que o irmão Brana dirigiu, também está sofrendo essa pressão. Aí ele diz assim, é um dia de pressão. Apressam, e ele diz mais duas vezes, apressam e apressam. E espera. Essa é a marcha. Apressa, depois espera. Aí ele diz assim, ele diz aqui, dirigem a 90 milhas por hora e então chega em casa para jantar e espera 2 horas até que tudo fique pronto. Mas tem que correr, tem que apressar, tem que se dirigir em alta velocidade. Quando chega em casa para o almoço,
e às vezes tem que esperar 2 horas até que fique pronto o almoço. Mas essa pressão, que é a velocidade, a rapidez, tudo isso, ele diz aqui, ó, naquela correria, rapidez, isto coloca, ele diz assim, isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrária, o esposo, veja, você quer soltar seu mau humor. Por mínimas coisas. Esse é o que esta pressão está causando. Esse é resultado desta pressão que está praticamente, ela invadiu a Terra. O marido diz alguma coisa, veja, e a mulher bate o pé e lhe diz para ir para a sala. Bem, agora o marido eu não quero, e logo diz, não quero nenhuma palavra com você, vá para fora. É resultado desta pressão nervosa. Põe as pessoas agitadas, precipitadas, por mínima coisa, o marido solta seu mau humor e por mínima coisa também, a esposa já solta o seu mau humor. Segue o profeta dizendo no parágrafo 37. A esposa, eu estou tão... A esposa diz, ou seja, o esposo, estou tão nervoso. Por quê? Porque vê, tudo isto junto, esta tensão aumentando, então os resultados disto estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. A realidade é isso, alguma coisa está fora de lugar. Agora, isto fará o pobre agir daquela maneira, com precipitações, isso fará com que a classe média haja também da mesma maneira, isto fará com que o rico haja daquela mesma maneira, isto fará com que o bom haja daquela maneira, e isto fará com que o bom age daquela maneira, porque ainda, por quê? Isto é tensão. Aí o profeta diz, vapor formando. Tem que explodir em algum lugar. Então, o resultado dessa tensão são essas explosões. A esposa, por mínima coisa, manda o marido para a sala e não fale comigo. O esposo também, por uma simples coisa, já solta o seu mau humor sobre a esposa. Isso é resultado desta pressão que ultimamente está atuando sobre a Terra. Agora observe bem. Estudos mostram que 50% da população em torno do mundo estão sofrendo de transtornos mentais. Pensa bem, 50%. Estudos provam isto, que há uma questão mental em uma grande parte da população. Uma das universidades mais conceituada dos Estados Unidos prova que 50% da população já sofre de pequenos transtornos mental. Outros estudos comprovam também que 86% da população do Brasil tem algum transtorno mental. Esgotamento,
pesquisa mostra, 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Agora, na mensagem Deixando Escapar a Pressão, pregada em 1962, o profeta está dizendo no parágrafo 54, ele diz, então, a era nervosa, neurótica em que estamos vivendo. Vocês sabem, em tudo isso, doutores não têm resposta. Nenhuma resposta, pois eles estão afetados com isto também, esgotados, estressados. Os médicos, os profissionais da saúde sofrem também essa tensão nervosa. Eles não têm resposta, eles não sabem o que fazer. Você diz, doutor, a minha cabeça está para explodir, doutor. Eu não sei o que fazer. Bem, ele dirá, eu também estou. Não há nada o que possa fazer. E ele lhe passará um tranquilizante, e quando aquilo termina o efeito, você está mais nervoso do que estava da primeira vez. É como um homem bêbado tomando um drink extra para rebater uma embriaguez do dia anterior. Veja. Então você não pode fazer isto. Não há nenhuma resposta, eles não têm. Porém, Deus tem a resposta. A medicina não consegue controlar essa pressão, esse agitamento, mas Deus tem a resposta. Por quê? Porque Ele é a resposta. Cristo é a resposta para cada problema que nós temos. Muito bem, falando que Ele tem a resposta, nós vamos agora falar sobre o remédio que o Senhor Jesus receita para nós, diante da pressão de hoje, das condições que nós acabamos de comentar, ele tem a resposta. E a resposta, meus irmãos, está aqui em São Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Você quer marcar aí? Marca. Está aqui. São Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Vamos ler calmamente o refúgio, a forma de fugir dessa pressão e não ser atingido a nível de esgotamento, de depressões, desatinos. Alguns tentam contra a própria vida, mas Deus tem a resposta para isso aí. Eu tenho 76, fiz 77 anos e de ministro estarei completando 51 anos de ministro. E isto aqui tem sido o meu remédio. Você sabe que um pastor está lidando com o público, com jovens, problemas diversos, famílias, mas isto aqui eu tenho aplicado na minha vida e quero que você aplique na sua vida também. Olha que o Senhor Jesus está dizendo, já nos dias de seu ministério terreno, já havia inquietações. Observe aqui o que ele diz aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber.
nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aqui o remédio. O próprio Criador está dizendo aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então ele está mandando confiar mais. O que o Senhor está mostrando aqui? Olha, observe bem a leitura. Por isso vos digo, não andeis ociosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. E quantas vezes eu pelo que haveis de beber? Quantas vezes essas preocupações, elas não são trazidas pelo próprio Deus? Isso é o diabo perturbando. Veja bem, Jesus diz, basta cada dia seu próprio mal. E vamos ainda preocupar com o dia de amanhã? Então nós vamos colocar sobre nossa mente uma supercarga. E esta supercarga vai nos incapacitar para ter um dia de sucesso, preocupando com outro dia, sendo que Jesus diz para não ficarmos ociosos quanto ao nosso alimento, quanto à nossa água, ao nosso pão. E essa tensão, ela não vem de Deus. Jesus está dizendo, olha o que ele diz aqui, não andeis ociosos. Não andeis ociosos quanto à vossa vida, pois a vida é bem superior ao alimento. Se ele sustenta a vida, muito menos o alimento e a água. Nosso corpo, preocupado com roupas e tanta coisa, inclusive agora tem essa situação aí, eu disse, você tem que andar nos ditames de pessoas das quais nem teme a Deus. E se preocupa tanto com as vestimentas, e naquele tempo já havia essas preocupações. E ele está corrigindo isso aqui, parem com isso. Olha aqui, versículo 26, ele diz, olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele diz, não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, essa falta de confiança em Deus, essa falta de oração, de colocar tudo nas mãos divinas, pois o próprio Deus, a própria Escritura diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E não fazemos, lemos, mas não praticamos. E é isso que traz o desespero. Se você tem no seu carro um motorista dirigindo para você, você não tem confiança nele, você vai, sem dúvida, estar o tempo todo tenso. Mas se você confia no motorista que está ao seu lado, te dirigindo para você, você descansa, você dorme, você consegue fazer uma viagem tranquila, porque você confia no motorista que está ao seu lado. Claro que Deus é em primeiro lugar. Então, o que ocorre? Essa desconfiança é que gera essa preocupação. Pensa, você se lembra lá do maná, no deserto? Quiser armazenar, deixar para o outro dia, teve problema? Então, Jesus diz, basta cada dia seu próprio mal. Então, um dia bem dedicado nos seus afazeres, naquilo que estamos fazendo, nós vamos ter um dia de sucesso. Nós vamos ter um dia de resultados, porque não estamos preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence.
Quantas vezes nós nos preocupamos e fazemos projetos e esquecemos que isso tudo pode não acontecer? E às vezes sofremos por aquilo. Então basta cada dia seu próprio mal. Eu ando me corrigindo o tempo todo para me preocupar com o dia de hoje. Tem assuntos para amanhã, planos e coisas, mas não fico incomodado com isso. Eu coloco nas mãos divinas e descanso. Eu tenho que ter essa confiança, senão eu vou me esgotar. Vou terminar enfermo e depressivo. E a maioria dos problemas que te traz preocupação, eles nem acontecem na sua vida. Você só se preocupou de graça e aquilo nem aconteceu. Mas vamos voltar aqui. Ele disse assim, não andeis ociosos. Então vamos cortar isso, vamos corrigir isso. Você vai ver como que as coisas vão mudar no seu equilíbrio. As moças se preocupam, os jovens, com o casamento, e essas preocupações nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus, orar, descansar, e não deixar que isso venha trazer uma inquietação tão grande que te leva até a enfermidades. Então, Jesus está falando isso no seu tempo aqui. Aí ele manda olhar as aves do céu, não semeia, e, no entanto, Deus cuida delas. Aí ele segue dizendo, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ociosos? Por quê? Não é a vida maior do que as vestes? Não é o corpo maior do que o alimento? Se Deus fez esse corpo, Ele é muito mais poderoso para sustentá-lo. Me deu inteligência, 5 sentidos, braços, atitudes para mim trabalhar. Eu apenas tenho que confiar nele e ir ao trabalho, preocupar com o dia de hoje. Vai ser um dia de sucesso. Se você é um comerciante, você vai ter um dia bem trabalhado e que vai encaminhar sucesso para o outro dia. Mas se você preocupa com os 2 dias ao mesmo tempo, sua mente não vai conseguir conceber isso tudo. Por isso, o nosso Criador está pedindo para não ficar inquietos, ociosos quanto ao dia de amanhã. Então, vamos dedicar o dia de hoje bem dedicado, bem dedicado. E ele garantirá o sucesso para o dia seguinte. Deu para você captar? E se o dia de hoje você está enredado com o dia de amanhã, que você não sabe nem se vai estar vivo ou não, você não vai dar conta de dedicar bem o dia de hoje. Então você vai acabar tendo um dia mal sucedido hoje, o outro pior ainda. Você já entrou ali, já pensando no outro dia. Então as coisas se enrolam, complicam. Então faça um exercício mental, faça um exercício entre você e Deus e não deixe estas coisas te incomodarem. Aqui nesse texto, do versículo 25 ao 34, aqui está todo o remédio para a depressão. Aqui está o remédio que justamente nos livra desta pressão que, infelizmente, está atuando sobre toda a face da terra. Eu quero citar um exemplo. Por exemplo, o meu aniversário foi dia 3 de outubro. Observe como que é as coisas. Dia 3 de outubro, meu aniversário. Dia 2, eu estava em casa e pensando no dia 3, aniversário, mas tranquilo, o dia de amanhã pertence a Deus. E não deixei aquilo me incomodar, mas pense bem. Eu pensei, então, com certeza vou me parabenizar e talvez
alguma surpresa, festa, que é normal para os aniversariantes. De fato, quero agradecer a todos que me parabenizaram, que Deus recompense, e enviaram lindas mensagens e reconhecimento do meu ministério, tudo isso aí. Deus abençoe e recompense a todos. Então, eu aguardava uma festa no dia seguinte. Mas eu quero dizer para vocês o que a Bíblia diz, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Resultado, um grande amigo, irmão, então eu estava com seus 87 anos, estava fazendo hemodiálise. No dia 2 ele partiu para o Senhor. Então no dia 3 nós estávamos ali realizando o seu funeral, dentro do meu dia de aniversário. Foi um sucesso a partida dele, descansou nos braços de Cristo. E veja, eu pensava que estaria bem longe de um quadro da partida de meu irmão. E, no entanto, no dia seguinte, foi tudo diferente. Foi, na verdade, o meu aniversário, mas tivemos que fazer todo o processo e comemorar a vitória do nosso irmão que dormiu em Cristo, está ali no corpo celeste do outro lado, nos aguardando. Então, o amanhã pertence a Deus. A gente pensa, olha, a gente é isso, aquilo outro, mas não vamos deixar isto nos trazer uma inquietação. Tem pessoas que se preocupam tanto com a viagem que será no dia seguinte, que passa sem dormir a noite anterior, preocupado com a viagem que vai fazer no dia seguinte. Nós temos que corrigir isso, e mesmo que nós podemos ter nossos planos, nossos projetos, mas a resposta certa vem de Deus. Então nós temos que dormir, descansar, ter a noite de descanso, nos disciplinar. E o amanhã vai ocorrer conforme Deus já determinou. E não vamos deixar essas inquietações nos apanhar. Eu quero ler o restante aqui e recomendar para você ler sempre São Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Isso aqui põe a gente no lugar certo, leva a gente a confiar mais em Deus e sair dessas preocupações que elas são trazidas até pelo inimigo, só para perturbar a tua mente. Diz aqui, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque está vestindo ele era o sobrenatural Deus. Nós temos que tomar posse dessas bênçãos, confiando em Deus. Ainda que, como humanos, nós temos um projeto para amanhã e tal, mas tem uma coisa, sempre falando, se Ele permitir. Se não, seja feita perfeita a vontade dEle. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aí ele diz, não andeis, pois, inquietos. Ele está proibindo isso aqui, ficar inquieto, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, que é tudo adiantado, tudo antecipado, tudo adiantado. E não é assim. Aí ele diz assim, versículo 32, por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Se Ele sabe, se Ele foi poderoso para me trazer a vida e me dar a vida, Ele continua sendo
poderoso para prover o meu pão de cada dia, no meu emprego, na minha vida, mesmo no meu comércio. Às vezes você fica tenso, mas quem vai dirigir os clientes ao teu comércio é Deus. Confia nele. Ele sabe o que você precisa, sabe o que você tem que pagar, sabe das duplicatas, sabe de tudo, sabe que você é honesto. Então, confia, porque sua atenção, perder sono, vai te incapacitar para tratar bem seus clientes. Isso te traz problemas. Então, olha o que disse aqui o Senhor. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aqui diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quantos que têm testemunho de confiar em Deus e Ele honrar a sua confiança? Nós agora mesmo tivemos testemunho aqui na igreja do Mão Fernandes, testemunho do Monte Silino, e o seu também. Quantas vezes você não tinha com que cobrir tal compromisso? Você orou, você pediu, você confiou e Deus proveu o recurso e você conseguiu acertar tudo isso. Quantas vezes tem acontecido na sua vida? Então, essa questão de inquietação, isso é arte do diabo. Nós temos que expulsar isso da nossa mente e deixar Deus sendo o primeiro. Finalizando. Aqui, aliás, versículo 33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Um culto de oração. Seria tão lindo você vir ao culto de oração, dizendo, eu estou indo ao culto de oração, porque eu tenho algumas duplicatas vencendo, tenho alguns compromissos a cobrir, e eu vou falar com Deus, porque Ele que acrescenta e sabe o que eu preciso. Por isso eu estou indo ao culto de oração, para falar com Ele. Falar com Deus, mas não ficar inquieto, perdendo sono. Descansa no Senhor. Olha aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, há casos na nossa vida em que é imprudência. Isso não vamos tratar disso hoje. Mas no versículo 34, encerrando aqui a palestra, quer dizer o seguinte, não, ele diz assim para mim e para você, olha o que o Senhor Jesus está falando para nós. Não vos inquieteis, você está inquieto, por isso das coisas não tem como Deus agir. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia da manhã. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Faça isso, jovem, moça, que está com seu casamento em andamento, jovem, entrega tudo a Deus. Olha, leia o versículo 34. Se você precisar, leia ele novamente. Se precisar, leia ele novamente. Leia o quanto for necessário, até que você sinta a brisa do Espírito Santo descendo sobre você e respondendo à sua fé. Aí você pode descansar, está tudo resolvido. Mas a inquietação provoca Deus. A falta de confiança entristece o Espírito Santo. Então você leia, não vos inquieteis. Então o diabo vem na tua mente, mas você é um descuidado, até usando parentes. Você volta aqui e diz, está escrito, Satanás. O próprio Deus está dizendo para mim, não me inquietar. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Eu já entreguei o amanhã nas mãos de Deus. Ele sabe o que eu tenho que pagar, sabe o que eu tenho que fazer, sabe aonde eu preciso ir, está nele. Não vou me inquietar. Não vou ficar aqui explodindo com um e com o outro, dando uma resposta sob pressão. Não. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Para com isto. Basta cada dia seu mal. Quem está falando aqui não é o próprio Deus, que naqueles dias já havia essa inquietação. Então, eu tenho praticado, lutado e praticado isto aqui no meu ministério, senão já nem existiria mais, tenso, nervoso, esgotado. Pensa? Não. Você tem que confiar. Às vezes tem problemas no rebanho, aqui, ali. Você tem que confiar e esperar que há um Deus que é advogado, que entra em cena, que realiza milagre. Ou você nunca viu milagre? Quero orar por você. Senhor, entregue em tuas mãos meu irmão, minha irmã, que o Senhor o fortaleça e que ele possa ter a posse dessas bênçãos e sair dessa depressão, dessa tensão, desse falatório e ficar em tua presença, em comunhão com o Senhor, buscando o teu reino em primeiro lugar e vendo as coisas encaminhando. Conceda esta bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.